Bom dia, irmãos com Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês neste período em que estamos em quarentena, né? A gente está com muita saudade de ver-vos aqui no tabernáculo, mas enfim, Deus sabe melhor as coisas. Às vezes Deus nos deixa, né, entrarmos num aposento para, como Elias estava sozinho com Deus, às vezes precisou que nos colocasse você com ele só, eu com ele só, e qualquer um com ele só. Essa é a razão para melhor orarmos também. Às vezes viu a nossa fraqueza, Deus viu que devíamos orar. Eu creio que cada cristão onde está orando dia e noite. Deus vos abençoe. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de Mateus capítulo 21. Vamos começando do versículo. Eu queria destacar apenas o Mateus capítulo 21. E aí a Bíblia disse assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Para o dia de hoje, eu achei melhor para me conduzir com este pequeno tema que eu vou atribuindo à árvore amaldiçoada. A árvore amaldiçoada. Nós vamos observar uma questão que, se vocês compreenderem mal, podem pensar como se Deus estivesse contra a natureza. Fora desta árvore que não deu bons, ou não deu frutos, passando por lá o Criador amaldiçoou, nós vamos encontrar a outra menção. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O profeta pregou uma mensagem com o título Demonologia Estado Físico. Eu quero começando por parágrafo 98. Mesmo aquela árvore, lá tem vida nela. Toda a ciência no mundo não pode fazer uma folha de uma grama. Você sabia disto? Eles fizeram algo parecido com aquilo, mas eles não puderam encontrar a fórmula da vida. Oh, glórias a Deus! O profeta aqui dá o relance, mostrando que os homens, por mais que desprezam uma folha, seja de capim, seja do que for, que eu estou exemplificando por mim mesmo, você dá ao cientista, já tentaram produzir árvore pintando com a cor verde para parecer como se fosse uma árvore natural? Mas aqui a coisa que você pode observar é que nem mesmo assim eles fazem uma coisa parecida, mas não podem encontrar a fórmula da vida. Eles podem fazer tipicamente parecido, como fazem alguns bonecos, que nas lojas, quando veste, põe na montra aquela roupa e põe aquele Ray-Ban lentes,
Cuidado se você não ver bem pensar que é o dono da loja para saudá-lo. Muito parecido. Mas vamos ver, o fôlego da vida ali não tem. O profeta afirma nessa mensagem que eles não podem encontrar a fórmula da vida. Por quê? O profeta disse, porque esta vida é Deus. Eles não podem encontrar a vida para dar à árvore, porque a vida é Deus. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Está vendo? Vem, Jesus disse à árvore amaldiçoada, seja você. Você não tem fruto algum e nunca terá. Eles passaram de volta por lá e eram cerca de 8 horas naquela manhã. Passaram de volta mais ou menos às 11 horas. Quando eles iam cear, Pedro disse, veja aquela árvore, está morta desde as raízes. Por quê? Jesus reprovou a vida que estava naquela árvore, que estava nas raízes, e a coisa toda morreu. O profeta aí diz aleluia. Aí no parágrafo 99, aquele mesmo Cristo pode reprovar um câncer. Escute bem. O mesmo Deus que reprovou a árvore, que não dava frutos, reprovou aquela árvore. O profeta afirma nesta mensagem, no parágrafo 99, aquele mesmo Cristo pode reprovar um câncer desde as raízes e a coisa toda morrerá. Aquela árvore encontrava-se lá do mesmo jeito que ela estava hora antes. Mas você encontra que as folhas começariam a cair. Então suas cascas começariam a se desagarrar e a se desgastarem dia após dia e semana após semana. E depois de algum tempo, não havia nem mesmo nenhuma partícula daquela árvore ali. Aleluia. Câncer e tumor, catarata ou qualquer coisa, pois terão que ir quando Cristo falar. Escute, o profeta diz assim, não se importa que é câncer, que diz é difícil de ser curado. Não se importa que é tumor, que é difícil. Não se importa que é catarata ou qualquer coisa. Posso acrescentar? Não é minha natureza de acrescentar, mas deixa de dizer. Não se interessa se é HIV-Sida, não se interessa se é o coronavírus, se é o câncer, se é o tumor, mas terão que ir quando Cristo falar. Aleluia. Ele expulsou demônios. Ele disse, pegarão nas serpentes ou beberão coisas mortíferas e, cito, não lhes fará dano algum. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vem? Agora, na mensagem, o super sentido, parágrafo 155, aí começando, o profeta diz assim, olhem, deixe-me dizer isto novamente, apenas por 1 minuto, Jesus passou por uma árvore certa vez, e era uma figueira, e ele olhou para a figueira. Agora, por favor, não percam isto. O profeta pede para ter muita atenção, como assim eu peço a você, para que esteja atento. Ele olhou para a figueira e não havia figo nela. E ele disse, ele amaldiçoou a árvore e disse, nenhum homem coma de ti, nenhum homem coma de ti. Agora, aí no 156, os discípulos olharam por ali. A árvore estava com a mesma aparência que sempre teve. Oh. Depois da maldição, escute, foi a voz do Criador. Depois de ter amaldiçoado aquela árvore, maldita és tu, nenhum homem coma de ti. O profeta disse, passou um tempo que a árvore nem se parecia que estava amaldiçoada. Parecia que ainda estava em vida. Irmãos, falarmos das denominações, nem parece estar amaldiçoadas, da maneira que ainda continua viva, continuam pregando, vivacidade e tudo mais. Nem parece que estão amaldiçoadas. O profeta fala nesta mensagem, desta árvore. Oh, graças a Deus.
Disse, os discípulos olharam por ali, a árvore estava com a mesma aparência que sempre teve. Agora, olha, eu posso te dizer assim, às vezes você pode ser orado e as coisas não mudarem nada. Às vezes você pode dizer, esta enfermidade já está me incapacitando. Já fui orado por tantas vezes e nada acontece. Aqui o profeta disse, depois da árvore ter sido dita, maldita és tu, porque não deste fruto, não comerá o homem nenhum fruto de ti. Escuta, disse a árvore, ainda levou um tempo, viva, sem secar. O profeta continua nesta mensagem. Uma hora depois disso, ela ainda parecia a mesma. Parecia a mesma coisa, parece que não aconteceu nada. Deus nunca abriu a terra e a engoliu. Por mais que tinha, escute, por mais que aquela árvore não tinha dado a fruta, por mais que aquela árvore tinha amaldiçoada, o profeta disse, Deus não abriu a terra para engolir aquela árvore amaldiçoada, deixou assim. Isso é a mesma coisa que a denominação pode estar amaldiçoada, o mundo pode estar amaldiçoado, mas ainda Deus os mantendo vivos, como se não estivesse acontecendo nada. O profeta disse, Deus nunca abriu a terra e a engoliu. Deus nunca enviou um relâmpago bifurcado desde os céus e a queimou até vir carvão. Nunca fez. Ele podia ter feito isto? Seguramente ele podia. Ele nunca fez essas coisas. Agora, veja, no parágrafo 157, o que aconteceu? A árvore havia sido amaldiçoada. A fé de Deus havia sido colocada contra a vida daquela árvore. Não foi a fé do homem, não. Glórias a Deus. Não foi a fé do homem que disse àquela árvore que maldita seja você por não ter dado fruto. E o profeta disse, por mais que foi a voz, a fé do Criador que aplicou sobre aquela árvore, disse aquela árvore levou um tempo para secar. Levou algumas horas para secar. Devia ser naquele momento. Embora a voz do Criador disse, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizávamos o seu nome. Temos hoje até hoje. Deus ainda não os matou. Ele preferiu dizer o Caim, eu colocarei um sinal. Aquele que matar-te será castigado. Veja, Deus cuidando ainda. A voz do Criador. O profeta diz assim, que aconteceu? A árvore havia sido amaldiçoada. A fé de Deus havia se colocado contra a vida daquela árvore. Não havia nada físico que se pudesse ver. Mas lá embaixo da terra, lá nas raízes da árvore, a morte estava começando a se secar. Não se importava se a árvore tinha um tempo ainda mais como se estivesse com vida. Mas disse, a morte já estava na raiz. A morte já estava começando, subindo desde a raiz para o topo. Exatamente o que vai acontecendo. Não se importa se ainda estão evoluindo, mas a morte já está começando a subir desde os pés até a cabeça. Está vendo? O profeta disse, ela havia sido amaldiçoada. O que aconteceu? Disse, o sexto sentido havia vindo contra ele. Foi o sexto sentido do Criador que foi contra a árvore. Oh, glórias a Deus! A mesma coisa é o que ocorre com o câncer. A mesma coisa é o que ocorre com o tumor. Você pode orar, permanecer ainda uma semana, um ano, ainda permanecer esta doença consigo. Mas lembre disso. O profeta diz, depois de ter sido amaldiçoada a árvore, ela permaneceu um tempo sem morrer. Mas uma coisa por te recordar é que mesmo assim a morte já estava a subir desde as raízes para o topo da árvore. E ele disse, é a mesma coisa com o câncer, é a mesma coisa com o tumor, é a mesma coisa com qualquer tipo de doença. Quando aquele sexto sentido do poder do Senhor Deus se levanta contra aquilo, diz Satanás, sai daí. Pode ser que você não veja nenhuma manifestação física ocorrer imediatamente, mas aquela fé fica firme lá. Da mesma maneira, aquilo foi amaldiçoado, aquele sexto sentido, não aquele super sentido, não deixará aquilo avançar.
E ele não dará atenção ao modo como você se sente, como você apresenta estar, como você atua. Ele não terá nada a ver com isto. A palavra de Deus foi aplicada. O sexto sentido lança mão disto. Isto é tudo. Ele se põe a trabalhar. O câncer começa a definhar. E ele morre desde as raízes e se desfaz. Certamente que sim. Vem. No parágrafo 159. Por este mesmo poderoso sexto sentido, reinos foram feitos em pedaços. Glórias a Deus. Com o mesmo sexto sentido, os muros caíram uns sobre os outros. Isso em Jericó. Por este mesmo sentido, o mar vermelho foi repelido e uma terra seca fez caminho e os filhos de Deus escaparem. Vem, por este mesmo sentido, Sansão desafiou 1000 filisteus, armados com armaduras e lança, e ele não tinha meio de defender a si mesmo, a não ser com a queixa de uma mula selvagem. Vem, e aquele sexto sentido entrou em ação, e ele abateu 1000 filisteus. O profeta diz, aleluia, vem, por este sexto sentido, os mortos têm sido ressuscitados. Por este sexto sentido poderoso, milagres têm sido realizados. É a mesma poderosa força que já atingiu a terra. E esse super sentido, chamado sexto sentido, não tem nada a ver com este e aquilo embaixo. Se este aqui embaixo declara isto e diz amém, a isto muito bem, você está avançando, mas sem importar o que este faz, creia naquele. É aí onde está o poder. Se você crer em seu coração, o seu quinto sentido de pensamento fica dentro do seu cérebro, mas o seu sexto sentido fica em seu coração. Você crê com seu coração? Com a boca se faz confissão? Você crê com seu coração? Sim, senhor. É aquele sexto sentido, aquela poderosa força. Ouçam, por causa daquele sexto sentido, houve um profeta que foi lançado na cova dos leões. E por causa daquele sexto sentido, os leões não puderam comer Daniel. Eles não puderam chegar perto dele, por causa daquele sexto sentido. Daquele super sentido, vem? Por causa daquele mesmo sentido, 3 filhos hebreus foram lançados em uma fornalha de fogo ardente e eles desafiaram as chamas da fornalha. Aquele sexto sentido, vem? Todos os arrazoamentos provariam que eles seriam queimados até a morte, antes que chegasse nela. Oh, glórias a Deus! Até a morte, antes que chegasse nela. Mas aquele sexto sentido os susteve lá por 2 ou 3 horas. E quando eles abriram a fornalha, eles viram um entre eles, semelhante ao Filho de Deus. Esse é o sexto sentido. Fogo não o queimaria. Sim, Senhor. Foi esse mesmo sexto sentido. Certa vez, quando o apóstolo Pedro estava no cárcere, e iam decapitá-lo no dia seguinte, e lá na casa de João, Marcos, tiveram uma reunião de oração. Aquele sexto sentido começou a se acumular ao redor daquele cárcere, onde ele tinha sido coberto pela oração. Aquele sexto sentido entrou em operação. A coluna de fogo entrou pela janela e tocou Pedro e disse: venha, sai daqui. O sexto sentido, vem isto, foi aquele sexto sentido que não permitiu que São Paulo fosse afogado no mar bravo. Oh, quando aquele pequeno navio estava cheio de água, foi o sexto sentido que impediu que ele fosse afogado. Aquele super sentido. Sim, foi aquele sexto sentido que quando a serpente o picou na mão e ele sacudiu, lançando no fogo,
sacudindo-a. Foi o sexto sentido que fez isso. Foi o sexto sentido que levantou Jesus dentre os mortos, depois que ele tinha sido posto na terra, porque ele creu na palavra de Deus. Disse: destrua este corpo e eu o levantarei novamente no terceiro dia. Porque Davi disse: não permito que o meu santo veja a corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Foi aquele super sentido. Lance fora os arrazoamentos deste sentido. Creia no sexto sentido, o sexto sentido da fé que Jesus Cristo dá, vem? Por esse mesmo sentido, Deus falou quando não havia nada. Que é esse mesmo sentido? Glórias a Deus, escute, com o mesmo sexto sentido. Deus falou quando não havia nada, disse: haja a terra. E a terra existiu por causa do sexto sentido. Foi com o mesmo sentido da fé que ele disse: haja o céu. E não havia o céu, mas com o mesmo sentido o céu apareceu. Oh, glórias a Deus. Foi com o mesmo sentido quando ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem. Não havia homem, mas com o sexto sentido o homem veio. Se você deixar operar o sexto sentido, o coronavírus não fará dano algum. Mas faça aplicar esse o sexto sentido. Oh, vamos ainda continuando. Por esse mesmo sentido, Deus falou quando não havia nada. Que é esse sentido? Esse super sentido é Deus. A fé de Deus em você. A parte de Deus que entra em você e lhe dá o super sentido. Por esse mesmo super sentido, Deus formou o mundo com coisas que não existiam. Aleluia! E não apareciam. Ele falou sua palavra e creu em sua palavra. Escute, Deus falou em sua palavra e creu na sua palavra. E por que ele, quando fala, você não crê também? Ele falou sua palavra e creu em sua palavra. E o mundo saltou a existência, glórias a Deus. Quando ele falou a sua palavra, disse: o mundo saltou, veio a sua existência. Glória a Deus. O sexto sentido, o super sentido. Oh Deus, derrama isto sobre mim. Dá-me isto e a todos que necessitam dele. Derrama o teu sexto sentido dentro de mim, Senhor. Estou disposto a submeter estes 5, meu próprio conhecimento, os pensamentos, lançando fora todos os arrazoamentos, Senhor. Seja a tua palavra verdadeira e a palavra de todo homem mentira. Todo o arrazoamento, toda dúvida seja lançada fora e que nós andemos pelo sexto sentido, o sentido do Espírito Santo. Olha para o parágrafo 171. Você não quer isso? A congregação responde: amém. Essa é a coisa que queremos. Deus os abençoe, amigos. E diz que vocês precisam. Aquele super sentido pedirá algo e sabem que ele o dará. Ele está persuadindo, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que é graduador dos que o buscam. Vem? Se o sexto sentido diz: Deus cumpre sua palavra, e eu me entrego a ele, eu entrego tudo que tenho a ele. Meu sentido diz que isto atrará a cumprimento minha fé na palavra de Deus. Então, chame qualquer outra coisa contrária a isto, como se já não existisse. Eu continuarei firmado quando tenho o sexto sentido. O profeta fala nesta mensagem: se outra coisa viesse para contradizer a mim, dizendo que, irmão, isso não é possível. Você está vendo todo o mundo mais científico não estão conseguindo encontrar a medicação. Mas se o sexto sentido está em mim, e este sentido me dá confiança que para Deus tudo é possível, irmão Branham disse: não me importo o que a mente pode me dizer, mas eu fico seguro na promessa da palavra divina. Na palavra divina
que veio à existência todas as coisas. Eu espero que você tenha uma fé de sexto sentido, que não se abane onde estiver, onde você está, creia em Deus, que Deus está vendo, está te guardando. E o sexto sentido, em qualquer momento, entrará em operação para a sua salvação. Espero que Deus te abençoe. Com esta fé do sexto sentido, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.